não muda ninguém, mas Jesus muda. Doutrina não salva ninguém, mas Jesus salva. Essa tem sido uma frase dita por muita gente, em muitos meios e em muitos lugares. Mais recentemente, um pastor bem famosíssimo na rede social disse isso, deu essa frase, fez essa colocação. Mas eu gostaria de compartilhar com você se essa frase, ela de fato, essa afirmativa, ela condiz com as Escrituras. Você que tem sido nosso ouvinte, que tem nos acompanhado em nossas redes sociais, meu aluno, ovelha, eu queria considerar algumas coisas com você. Primeiro de tudo, a gente precisa diferenciar doutrina de usos e costumes ou tradição. Quando nós falamos de tradição, de usos e costumes, nós estamos falando daquilo que tem a ver com uma denominação, tem a ver com uma igreja local, tem a ver com o que é uma tradição naquele lugar. E que, segundo a Escritura, Paulo também vai deixar isso muito claro quando escreve a sua carta aos pastores, tanto Timóteo quanto Tito, de que há boas tradições. Quando também ele escreve a igreja de Corinto, ele diz de bons costumes. Mas isso é importante ser dito que, de fato, não salva. Mas quando nós falamos de doutrina bíblica, nós estamos falando do conjunto de ensinos que caracterizam o evangelho, genuíno, verdadeiro. Aquele conjunto de ensino que mostra o que de fato são as principais doutrinas e ensinos das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus. Segunda coisa que a gente precisa dizer é que Jesus ensinou doutrina. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, quando está encerrando a narrativa do evangelista Mateus do que Jesus pregou no Sermão do Monte, o texto diz que, havendo encerrado a exposição da doutrina, havendo ensinado doutrina, os fariseus viram que ele ensinou como quem tem autoridade. Então Jesus ensinou doutrina. Outra coisa importante a ser dita é que a doutrina, ela nos explica quem é Deus, a doutrina bíblica nos explica quem nós somos, a doutrina bíblica nos explica o que Deus fez por nós e a doutrina bíblica nos explica o que Deus quer e espera de nós. Daí, eu quando falo que doutrina não salva, eu então estou talvez confundindo doutrina com usos e costumes ou tradição ou dogmas, e não como uma característica do Evangelho, ou características do Evangelho, ou como os ensinos das Escrituras Sagradas. Outra coisa a ser dita é que a igreja primitiva, ela perseverava, segundo o texto bíblico, na doutrina dos apóstolos. É o que está escrito em Atos capítulo 2 e verso 42. Ela caminhou na doutrina dos apóstolos, até porque os apóstolos foram aqueles a quem Jesus chamou, discipulou, tornou os apóstolos e a eles conferiu a doutrina, que seria a doutrina que a igreja estaria vivendo, e a doutrina que a igreja de Cristo Jesus até os dias atuais, de modo presente, está vivendo. Doutrina dos apóstolos. Paulo orientou, que é outra coisa importante a ser dita, Paulo orientou a um dos seus discípulos na fé e obreiro, do qual ele tinha uma grande estima, carinho, do qual ele chamava de filho na fé, e era Timóteo. Ele chega a recomendar, entre tantas coisas, na sua carta pastoral, 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 16, ele vai dizer para esse obreiro: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, o apóstolo Paulo está orientando a esse filho na fé para dizer a ele que ele deveria ter cuidado consigo, mas também com a doutrina. Daí, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos também perceber que Deus é o Deus que deixou a sua revelação registrada num livro, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa com ele se relacionar, para que a gente possa saber quem ele é e ao mesmo tempo a sua vontade. Precisamos conhecer as verdades que foram reveladas e registradas nesse livro. E esse livro são as Escrituras Sagradas, é a Palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Estas verdades que foram registradas nesse livro são doutrinas de Cristo, doutrinas do Evangelho de Cristo. Por isso, que dizer que doutrina não muda ninguém é dizer que o Evangelho não muda ninguém. Dizer que doutrina não salva é dizer que a doutrina, portanto o Evangelho, não salva ninguém. Espero ter contribuído com você com essa revelação de uma verdade dita que, na verdade, não é verdade. Ela é apenas um jargão, apenas uma frase que precisa ser submetida a um exame bíblico, ser submetida ao que
que as Escrituras nos ensinam. Por isso, doutrina salva, doutrina muda, porque Jesus é o verbo, é o logos, portanto é a verdade, é a doutrina, é a palavra, porque doutrina bíblica é o evangelho, e evangelho muda. Deus te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.